Meus irmãos, os saúdo com a paz do Senhor. É com a graça de Deus, a misericórdia do Senhor Deus, que estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Mais uma vez, na Escola Bíblica Dominical, estamos com uma lição nova, né? A lição 3 ainda. A nossa lição, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás, nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Já estamos estudando e tem sido uma bênção para a nossa vida, e espero que para a sua vida também, né? Estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém de Rio Claro, né? Trazendo até você mais essa aula da palavra do Senhor nesse trimestre tão abençoado que está nos enriquecendo, e temos muitas lições ainda para aprender e para desenvolver nesse estudo tão valioso. Vamos orar, né, para iniciar, e logo após estaremos dando sequência na nossa lição. Nesta feita, a lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. Vamos fazer uma oração e a gente já inicia. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, louvamos por mais essa aula que estamos aqui a ministrar. E peço tua misericórdia, meu Deus, que você possa estar conosco aqui na ministração e abençoando aqueles que estão assistindo, Pai querido, que todos possamos ser alcançados pela tua palavra, nosso comportamento, nossa vida, nossas atitudes possam ser melhores, meu Pai querido, que possamos ter base, ter instrumentos, ter conhecimento para enfrentar as sutilezas e as dificuldades que vêm contra nós, contra a igreja nesses últimos tempos. Pedimos tua misericórdia, que o Senhor possa estar conosco, abrindo nossa mente, nosso entendimento, para aprendermos mais a tua palavra. Se conosco, eu lhe peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, estamos na lição de número 3, né? Estudando aqui essa revista muito importante. O pastor José Gonçalves, né? Um pastor estudioso da palavra dos tempos modernos, né? Desse tempo que nós chamamos de pós-moderno, né? Então nós estamos vendo aqui esses ataques, né, contra a igreja, é o que a lição vem trazer para nós. Na primeira lição, nós vimos com relação às sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Foi uma lição introdutória, panorâmica, né? Nós aprendemos aqui com relação a esse assunto, a natureza do ataque, né, as esferas do ataque, e também reafirmando que a igreja está sob ataque, né? Sempre esteve, né, de maneiras diferentes ao longo dos tempos, mas agora a gente percebe que não é mais com uma espada, né, mais com uma guerra, mas sim com sutilezas, né? E falando em sutileza, toda lição agora tem no seu título a sutileza, né? Eu queria relembrar com os irmãos, porque nós temos na revista, na lição 1, foi falado sobre o que a palavra significa, né? Então, eu quero só relembrar aqui para a gente partir desse princípio para avançar. Então, sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo de delicado, meigo, suave, né? Então, sutil é aquilo que é delicado, meigo, suave, que vem calmamente, né? Antes pintavam o diabo, né, com chifre, tridente, né? Mas hoje nós entendemos que ele age de maneira muito delicada e suave e tem muita paciência, né? Nós vimos isso na lição 1, que ele tem paciência, né, para esperar o momento certo para agir, né? E seguindo aqui, trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Esse adjetivo qualifica determinados comportamentos tanto para o bem quanto para o mal. Nesse trimestre, nosso objetivo é destacar a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. Então vamos ver aqui vários assuntos ao longo do trimestre, né? E o nosso desejo é que você acompanhe todas as lições, porque cada lição é de muita valia para a nossa vida e nos dá base, né, para enfrentarmos as dificuldades que vêm sobre a igreja. Nós vamos falar aqui, então, seguindo na nossa lição. Então, a lição 1, falamos da panorâmica, né, a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. A lição 2, a sutileza da banalização da graça, né, também uma lição bastante importante e interessante. E hoje, a sutileza da imoralidade sexual, né? Está aí na sua tela esse slide, a sutileza da imoralidade sexual. Então, vamos falar desse assunto que é bastante discutido, muita controvérsia, e aqui o escritor ele traz algumas definições e vamos passar sobre esse
assunto. Então, o nosso textuário, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 6:18. Fugir da prostituição, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Aqui o textuário já nos traz uma palavra interessante, né, que fala fugir da prostituição. Né? E nós temos um texto bíblico lá em Tiago que diz para a gente resistir ao diabo, né? Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente resiste ao diabo e quem foge é ele. Né? E aqui nós vemos que devemos fugir da prostituição, fugir do pecado. Né? O cristão tem que fugir dessas situações. E aqui nos vem à mente o caso de José, né? Que fugiu da mulher de Potifar. A verdade prática, as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento, constituído por Deus. Nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, não é? E estudamos, né, no nosso primeiro trimestre desse ano aqui, a Bíblia inerrante e infalível palavra de Deus. Então a Bíblia não falha, não erra e é a palavra de Deus. Nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus, e aqui nós temos essa verdade prática, que as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Né? Então, o casamento é constituído por Deus e todo ato sexual, prática sexual fora do casamento constitui-se em pecado. Né? A Bíblia nos traz esse ensinamento. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 20, e também Romanos, capítulo 1, versículo 26 ao 28. E diz o seguinte: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membro de uma meretriz? Não por certo. O 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Porque o casamento transforma, né, o homem e a mulher em uma só carne. Né? E aqui também ele faz essa comparação, né, que o homem que se deita com a meretriz também se faz com ela uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. 18. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O 19. Ou não sabeis que nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então veja aqui algo interessante, né? Somos templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Ele habita em nós, né? Então temos que cuidar do nosso corpo. Né? E que nós lemos aqui nos versículos anteriores que os pecados sexuais são contra o próprio corpo, né? Que é a habitação do Espírito Santo. Versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Veja, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, as quais pertencem a Deus. Então, tudo que há em nós pertence a Deus. Seja o nosso corpo, seja o nosso espírito. Então, Paulo nos ensina aqui para glorificar a Deus no nosso corpo e não pecar contra ele. Não é? Então, nós vemos essa questão aqui de Paulo trazendo com relação ao pecado contra o nosso próprio corpo. Agora, passando para Romanos, capítulo 1, versículo 26, ele fala assim: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. Então, os irmãos percebam aqui já trazendo algo com relação ao homossexualismo. Né? Ele fala porque as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E aí, nós vemos assim, quando as pessoas abandonam a Deus, né, Deus os abandona às paixões infames. Né? Então, versículo 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, nós vemos que a Bíblia, ela traz essa mensagem com relação a esse assunto da homossexualidade e diz que Deus os entregou, né, porque deixaram Deus de lado. O versículo 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Né? Então a Bíblia deixa muito claro esse assunto
e vamos ver aqui mais adiante, né, alguns comentários do nosso escritor, pastor José Gonçalves. É isso, né? José Gonçalves, o nosso escritor, com relação a esse assunto. Então, a introdução da nossa lição, ela diz o seguinte: nessa lição, abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Então, a palavra revolução, ela mostra uma mudança grande, né? Uma mudança grande. Então, houve realmente uma revolução sexual, né? Então, provocou mudanças grandes no nosso dia a dia. E vamos ver aqui alguns pontos. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Então, o que antes era tido até como um crime, hoje não é crime mais, como é o caso do adultério, né? Mas a Bíblia trata como pecado, né? Então, práticas antes que eram pecaminosas e hoje, de acordo com a cultura secular, de acordo com a vivência no mundo, são coisas normais, né? E a igreja precisa estar atenta quanto a isso para não cair nesse erro também, não seguir no fluxo do mundo, porque a igreja ela vai na contramão, né? Nós estudamos no trimestre anterior com relação ao Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele é chamado de contracultura. Por quê? Porque Jesus ensinou um modo de viver, no reino de Deus. Então, vemos que o modo como o cristão ele vive é contra a cultura do mundo, né? Contra a cultura do secular, né? Então, as pessoas veem isso como normalidade, naturalidade, mas para o cristão não é. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Então, no mundo, e eu repito, no mundo é muito comum, né? E até quem preza por guardar, né, para o casamento, a sua virgindade, são tidos como tolos, né? Estão perdendo tempo, tem que aproveitar, tem que ver como é, né? Mas pela Bíblia nós precisamos nos guardar, né? E o mundo, mais uma vez dizer, é normal essas coisas, mas para o cristão não é. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Então, por esse texto aqui, nós vamos ver 3 pontos nessa lição. O primeiro, fornicação. Segundo, adultério. E o terceiro, homossexualidade. Vamos ver esses 3 pontos durante essa lição, tá bom? Então, primeiro tópico, a revolução sexual. Então, como eu já disse, a revolução traz uma imagem de algo que mudou completamente. Era de um jeito e agora é de outro, completamente diferente. E o nosso escritor, até no seu livro, né, esse livro é muito bom, os irmãos que puderem adquiram, né, ele não é um livro caro, ele é um livro acessível, e ele traz bastante coisa com relação a isso, até um pouco da história, né, dessa mudança do paradigma, né. Então, o primeiro subtópico ali, ele traz um novo paradigma para a sexualidade. E aí, seguindo o texto aqui, o paradigma judaico-cristão, esse termo judaico-cristão é pensando na cultura que nós temos, que ela é baseada na Bíblia, né? Por exemplo, questão de adultério, questão de falso testemunho, entre outros, né? A cultura judaico-cristã, ela está, né, no nosso meio, só que hoje em dia estão tentando enfraquecer cada vez mais essa cultura, né? E aí vem esses problemas que nós estamos comentando aqui. Então, a cultura judaico-cristã é uma cultura bíblica, né? O nosso país é um país cristão, né? Maioria católica, mas é chamado de cristão. Então, o paradigma judaico-cristão mudou a cultura ocidental durante séculos. Dentre esse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Então, a nossa cultura é chamada de cultura judaico-cristão, e é isso que vem estando sob ataque. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo, né? Que é o que? A monogamia, né? Homem com mulher, né? Heterogêneo.
Então, era esse padrão. E tudo isso vem sendo atacado, e os que fazem diferente disso acaba sendo normal. E aquele que seguia uma tradição acaba sendo incorreto. Né? Isso pensando nas questões do mundo. Por exemplo, pedofilia. Pedofilia é uma abominação, né? Que seria uma pessoa abusar, ter sexo com uma criança. Mas a gente vê recentemente pessoas já discutindo que isso deveria ser normal, né? Que isso deveria ser algo normal. Aconteceu recentemente e tem discussões com relação a isso. Então os irmãos vão vendo questões que antes eram tidas como terríveis e hoje já são discutidas para que se permita esse tipo de coisa. Então os irmãos vendo que o mundo vem vindo de mal a pior e coisas que são tidas como pecado ou como crime já se discute para que não seja. Outro exemplo disso é o aborto. Né? Um aborto que se tira uma vida de uma criança, né, hoje já é permitido em alguns países, é totalmente liberado, em outros, em algumas situações, né, até no nosso país. Então, os irmãos vejam que as coisas vão assim perdendo uma tradição, né, judaico-cristã e também perdendo os princípios bíblicos. E por isso que a igreja precisa defender e afrontar esse tipo de pensamento, esse tipo de ideologia, esse tipo de situação. Né? Então, nós vemos aqui que os padrões, né, esses modelos que durante séculos estiveram presentes, hoje são questionados. E isso vem sendo um problema. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais, quer dizer, homem e mulher, e monogâmicas, né? Um parceiro só, né? Somente um cônjuge, não ter vários parceiros. Não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma de como a sexualidade deveria se expressar. Né? Então, olhando para o nosso conceito judaico-cristão, é uma visão conservadora. Né? Conservadora. Por quê? Porque preza pela família. Porque um adultério destrói uma família. Né? Uma fornicação pode destruir uma família, atrasa a vida do jovem, atrasa o plano de Deus que tem na vida daquele jovem, daquela pessoa. Então acaba sendo um pecado contra o próprio corpo e o Espírito Santo habita no nosso corpo. Então a gente acaba tirando, né, negando a Deus que habita em nós. Então todas essas formas de pecado, eles trazem consequências. E é isso que as pessoas esquecem de pensar, né, que todo pecado tem consequência. Paulo fala que o salário do pecado é a morte, e ainda é a morte. Né? Então, o pecado traz consequências. As pessoas querem viver a vida, né? Dizer assim, entre aspas, querem curtir a vida, viver da maneira que querem, né? Dizem serem donas do próprio corpo, e aí vem essas frases, né? Mas precisamos ter consciência que nós servimos a Deus e Deus ama a todos. Né? E o segundo ponto vem aqui falando ainda da revolução sexual, a quebra de um tabu. A partir dos anos 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. Essa data aqui, década de 60, vista por alguns estudiosos como um período em que se começa a questionar os princípios e os valores, né? E aí eles vêm pouco a pouco, mudando algumas coisas e ganhando território. Hoje nós estamos em 2022, então veja quanto tempo passou, né? E quanto esses pensamentos evoluíram e vêm ganhando força. Né? E aí isso vem confrontando com a igreja, com a palavra de Deus. Né? Até a palavra de Deus acaba sendo questionada pelo mundo. Né? Mas o cristão precisa ter convicção e certeza de que é a palavra de Deus, realmente é a palavra de Deus. E aí, com a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força, de uma forma muito mais presente nos lares. Então agora, o que antes era para se comunicar uma dificuldade tremenda devido a distâncias e formas de comunicação, com a TV chegando, tudo ficou mais fácil. Né? Uma pessoa só na frente de uma câmera transmitia uma informação para muitas pessoas, o que nós estamos fazendo aqui. Né? A pessoa chega dentro da casa de outras pessoas através da televisão.
E aí, trazendo esse tipo de conhecimento, e vemos também uma banalização da sexualidade. Porque tudo na TV vai acabar mostrando o corpo de homem, de mulher, ou cenas de atos sexuais. E aí, despertando esse sentimento, esse desejo em outras pessoas, e as coisas que eram tidas como erradas passam a ser normais, de tanto assistir, de tanto ver, de tanto ter contato, aquilo que era errado passa a ser normal. Diz, né, por aí que uma mentira contada várias vezes se torna verdade, né? Não se torna, mas na mente da pessoa acaba associando como verdade, de tanta vez que ela ouviu aquela mentira. Então, esse bombardeio de informações, esse bombardeio de imagens chegando nos lares, foi deixando cada vez mais exposto essa questão da sexualidade, e cada vez mais as pessoas ficaram à vontade com relação a isso, né? Ficou normal ver alguém nu, ficou normal ver cenas de sexo, ficou normal ouvir algumas coisas. Por quê? Isso entrou dentro da nossa casa e as pessoas veem isso constantemente, né? E vamos chegar depois a falar também da questão da internet e do celular, né? Que hoje em dia é pior ainda. Então, olhando aqui na história ainda, os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Então, na década de 60, que começou a ganhar força esses tipos de movimentos, né? E agora, com a tecnologia avançando, cada vez mais isso está nu e patente dentro das pessoas. Dessa forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. Então, assim, a cultura judaico-cristã, os padrões bíblicos, passaram a ser uma cultura, um tabu a ser quebrado. Então, as pessoas querem quebrar esse tabu, querem passar adiante disso, né? Mas a igreja precisa se manter firme com relação a isso. A partir dos anos 80, cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita, né? E essa indústria pornográfica é uma indústria enorme, gigante, infelizmente qualquer um tem acesso, né? Qualquer um pelos nossos meios de comunicação, celular, televisão, tem acesso e é um atraso, né? É um pecado, é um atraso e é muito normal no mundo, é muito normal, né? E mais uma vez, né? A igreja, nós temos que servir a Deus da maneira correta, como Deus quer ser servido, né? Então nós estamos trazendo essa lição aqui para despertar trazer essa mensagem aos irmãos e que o Senhor possa nos trazer temor com relação a isso e vivermos cada vez mais diante de Deus. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa moralidade. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passaram a ser vistas com mais naturalidade. Né? A relação sexual entre pessoas solteiras no mundo é muito comum, mas não deve ser dentro da igreja, né? Não deve ser na igreja, porque nós servimos a Deus, né? Temos a palavra de Deus, mas, e como eu falei, a igreja hoje é a contracultura. Então, é importante que a gente venha a saber disso, né? A gente esforçar em jejum e oração para não cairmos nesses erros. O tópico 2. As principais distorções da sexualidade sadia. O primeiro ponto aqui é a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como uma prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizada por pessoas solteiras. E é isso que é popularmente dito, né? Que o adultério é entre pessoas casadas e a fornicação é entre pessoas solteiras. Né? Popularmente, no meio evangélico cristão, é pensado sobre isso e não está errado, está certo. Porém, o escritor traz aqui um pouco mais de abrangência com relação a esse termo. Veja só, contudo, o termo grego usado no Novo Testamento é porneia, que dá origem às palavras já cunhadas
na língua portuguesa, como pornô, pornografia, etc. Eles possuem um sentido muito mais amplo. Significa, então, fornicação, é usada a palavra porneia, né, que significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Então, a palavra fornicação tem um sentido muito mais amplo do que somente o ato sexual entre pessoas não casadas, pessoas solteiras, né? Inclui aqui adultério, prostituição, impureza e fornicação. E aí, a gente pensando aqui na questão da impureza, né? A pessoa que assiste um vídeo pornográfico, assiste filmes pornográficos, acaba cometendo impureza, porque Jesus falou assim que o adultério não é somente no ato sexual, mas no fato de pensar na outra pessoa com desejos, já está cometendo adultério. Jesus trouxe esse ensinamento no Sermão do Monte que nós vimos na lição passada. Então nós entendemos aqui que até o ato da pessoa assistir alguma coisa impura, no caso, falando de sexualidade, né, de vídeos pornográficos, também já está cometendo a fornicação, né? E aí cometendo o pecado, né? Então, os ensinamentos bíblicos que Jesus trouxe para nós é a pureza sexual dentro do casamento, antes do casamento, naquele que é solteiro, né? A pureza sexual. E isso é uma bênção, meus irmãos, é uma bênção. O jovem que casa sem adiantar os passos, né? Casa virgem, e depois no casamento vai ter uma vida tranquila com a sua esposa, com o seu esposo, e vão ter uma vida diante da bênção de Deus, né? Então, que Deus tenha misericórdia, né, de nós e que possamos permanecer na presença de Deus. Então, precisamos, irmãos, pensar sobre isso, não é que a igreja não segue o rumo do mundo. A igreja não segue, não é porque no mundo é tudo muito comum, porque na igreja também é. Não, porque nós seguimos a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, Jesus nos traz ensinamento que é muito profundo. Porque pensa só, não o adultério não é somente de cometer o ato, mas de pensar já está cometendo. Então, os irmãos, vejam a profundidade com que Jesus exige de nós, um relacionamento profundo com Deus, né? Então, precisamos refletir que nós estamos inseridos num mundo pecaminoso, estamos inseridos num contexto em que cada vez mais essas coisas vão sendo normais e praticadas por cada vez mais pessoas, porém, para o cristão, isso deve ser evitado. Precisamos agradar a Deus, porque nós estamos vendo cada vez mais que a volta de Jesus está mais próxima, né? Queremos estar com Cristo, queremos subir no arrebatamento e precisamos servir a Jesus aqui, né? E aqueles que almejam servir a Deus precisam se esforçar, né, em oração, em jejum, para conseguir vencer essas lutas, essas batalhas, essas tribulações, né, e vencer essas batalhas que são espirituais. Na verdade, seguindo o texto da nossa lição, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas. Em 1 Coríntios 6:18, Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. É isso que eu venho falando, né? É extremamente maléfico para a vida cristã cometer esses pecados, né? Isso arrasa com o cristão, isso atrasa a sua vida espiritual, né? Aqueles que têm chamada, com certeza o inimigo vai investir nisso e o jovem precisa vencer essas batalhas, o que é casado tem que vencer essas batalhas para que possa cumprir o propósito que o Senhor tem na sua vida, né? Porque senão vai viver pecando e vai ser um atraso enorme para a sua vida, né? E correndo o risco de perder a salvação. Então, fornicação, né, tem um termo mais abrangente nesse tópico, né? E aqui resumindo, né, traz os termos de fornicação e prostituição, né? E causa um atraso, traz malefícios para a vida cristã. No segundo tópico ainda, o segundo item, agora falando sobre o adultério. Adultério não é crime, mas é pecado, né? O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime, contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser pecado.
Então perceba os irmãos que já foi considerado um crime o adultério. Né? O adultério é entre pessoas casadas, né? Um dos dois, marido ou mulher, tem relações com outra pessoa. E aí, meus irmãos, isso também traz um malefício enorme para a família, né? Porque os irmãos devem conhecer histórias de pessoas que passaram por isso e deixa manchas, mesmo que haja o perdão, fica uma mancha, uma mácula, quando às vezes não há resolução, o casal se separa, filhos ficam separados dos pais e a família passa por dificuldades. Alguns não conseguem mais se levantar e traz malefícios enormes, enormes, porque o casamento ele é para sempre, né? A Bíblia diz que Deus ele abomina o divórcio, mesmo que Jesus deu algumas concessões, mas não é do gosto de Deus que haja o divórcio, né? Por isso que nós falamos aqui com relação antes do casamento, né, de manter a pureza e quando casa vai viver com aquela pessoa o resto da vida, né? E a Bíblia nos orienta, né, a crescer com a pessoa da nossa mocidade, né? Então é algo muito belo quando o jovem, né, se conhecem, namoram, casam e aí vivem o seu relacionamento sem mancha, sem mácula, é algo muito muito belo, né? E quando que no mundo isso é tido como um tabu, algo quadrado, então precisamos pensar sobre isso. E tudo tem consequência. Tudo tem consequência, né? O adultério traz consequências terríveis, né? Por quê? Porque é o pecado. E o pecado traz consequências terríveis, né? Para os que estão perto, para os que estão um pouco próximos, o pecado vai trazendo essas consequências. E o adultério, ele traz. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Batseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura o seu ato pecaminoso. Essa história de Davi com Batseba é muito conhecida. Muito conhecida. Né? Davi deixou de ir para a guerra, ficou no palácio real e subiu no terraço e viu Batseba se banhando. Achou ela muito bonita e trouxe ela para sua casa e teve relações com ela. Batseba casada, né, com Urias, e ela engravidou. Né? E Davi, tentando esconder essa situação, trouxe o marido dela, né, o Urias, da guerra para ter um momento de folga na sua casa, imaginando que ela iria ter relações com o seu marido. E aí aquele filho ele ia dizer que era do seu marido, mas Urias era um homem muito leal, ele falou assim, eu não posso estar em casa quando meus irmãos estão na batalha, vou ficar aqui no palácio, né? Um homem muito leal. E aí não teve jeito, né? Davi, além de cometer um adultério com a Batseba, ele colocou Urias na frente da batalha para que ele fosse morto. E aí um pecado seguido do outro, né? Ele viu a mulher, desejou ela, teve relações com ela e acabou matando, permitindo a morte do marido dela, né? E aí Deus ele traz o profeta Natã, e a mensagem que Natã traz está lá em 2 Samuel, capítulo 12. Deixa eu pegar o texto aqui. O versículo 9 e o versículo 10. Olha a consequência, meus irmãos, desse ato. Como é que Deus foi enérgico com relação a esse ato. 2 Samuel 12, versículo 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo um mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Então veja a consequência agora, né? Que Deus ele traz à casa de Davi por causa desse pecado aqui. Como é que Deus foi enérgico com relação a isso? Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Então percebam que por esse motivo, Davi sempre estaria envolvido em guerra. Não somente Davi, mas a sua casa. E Davi sempre esteve envolvido em batalhas, em guerras,
a espada jamais apartou-se da sua casa. Por quê? Porque adulterou. Então perceba como é que Deus foi enérgico nessa situação com Davi, como que Deus tratou esse caso de um pecado de adultério. Então sempre terá consequências. Sempre terá consequências. E precisamos estar atentos quanto a isso. Nos lembrar com relação a isso. Porque as pessoas escolhem 5 minutos de prazer para pecar. E aí vem consequências para o resto da vida. Né? Então o pecado não vale a pena, meus irmãos. O pecado não vale a pena. Né? E aqui nós temos um exemplo assim, clássico, muito claro, de como Deus é enérgico com relação a esse pecado. Né? Então consequências virão. Por isso que a igreja tem que ser o sal da terra, porque o sal preserva. O sal preserva. Né? Um casamento que dura muitos anos, não é? O casal ali, os dois estão fiéis um ao outro, não há traição, né? E aí e no mundo as pessoas acham bonito quando um homem trai a mulher e não é pego, né? Fala, nossa, esse é o cara, ele trai a mulher dele, ele sai com muitas pessoas, mulheres, ele faz isso, faz aquilo, né? E também a mulher a mesma coisa. Então, para o mundo é bonito quando acontecem essas coisas, mas para o cristão não, né? Nós servimos a Deus. A literatura sapiencial, especialmente os provérbios, sapiencial são livros de sabedoria, né? Provérbios sobejam as advertências contra essa prática. Provérbios 5, eu não vou ler aqui, mas os irmãos podem ler depois. Capítulo 5 fala, né, da mulher adúltera, que seus lábios destilam mel, né? Então, são palavras muito doces, né? Mas depois vem problemas. E Jesus e seus apóstolos condenaram o adultério. Condenaram o adultério. Então veja o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Ele fala o seguinte: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então ele está falando aqui de pessoas, de tipo de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Então ele fala o seguinte: não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, veja, adúlteros aqui, nesse texto, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo faz um pacote aqui de tipo de pessoas que não herdarão o reino dos céus. E veja que os adúlteros estão aqui. Né? Se o cristão perder de vista o céu, perder de vista o reino de Deus, perder de vista a salvação, aí é capaz de ele cometer essas coisas. Mas o cristão que está com a sua mente em Cristo e no céu, aguardando a volta de Jesus, ele não vai cometer essas coisas. Né? Então nós precisamos estar com a nossa mente em Cristo, né? A nossa mente tem que estar em Cristo. E é assim que o apóstolo Paulo nos ensina, pensando nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra, porque são coisas passageiras. Uma relação sexual vai durar pouco tempo, né, para consequências trágicas e irreparáveis muitas vezes. Né? Então não vale a pena, meus irmãos, não vale a pena. Não vale a pena. Precisamos pensar nas consequências e nos proteger com relação a isso. Né? Ter uma vida cristã sadia, né? Uma família sadia, bem estruturada, vivendo a palavra de Deus, né? Que os filhos vejam isso, também tenham o mesmo comportamento, o mesmo padrão, né? E não viver como o mundo vive. Como o mundo vive. Né? Isso é perigoso demais. O terceiro ponto, a homossexualidade. Homossexualidade é uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm a Bíblia, que têm na Bíblia sua única regra de fé, compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido. Então a palavra aqui importante é essa, comportamento adquirido, e não um determinismo biológico. Né, um comportamento adquirido e não um determinismo biológico. Ele vai explicar mais agora adiante. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Né, porque o que é dito é isso, que é genético. Né, a pessoa nasceu assim, né, nasceu com um gene diferente. Então não há dado científico confiável que prove isso. Né, então a ciência não consegue afirmar isso, que é genético. Né? Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte
desse processo. Então, o escritor aqui, ele coloca, e no seu livro, ele coloca alguns autores, ele cita alguns autores, eu não vou ler aqui por devido tempo, mas ele cita alguns autores, que mostram essa questão, né, que é um comportamento adquirido, né, na convivência, com as pessoas, que vai ouvindo, que vai vendo, e aí ele vai adquirindo esse desejo, essa maneira de viver. Né? Então, não há comprovação de que a pessoa nasce desse jeito. Agora, ele cita um exemplo aqui interessante. Por exemplo, o caso de gêmeos idênticos comprova isso. Comprova isso. A realidade tem mostrado, e as pesquisas confirmam, que há gêmeos em que é um homossexual e o outro não. Então, pensando aqui, né? Gêmeos idênticos, eles vêm do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide. Não é? Então, há essa união, né? Há essa união, e aí, dessa união, do mesmo óvulo, sai 2 bebês. Né? São gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos. E, em alguns casos, um deles é homossexual e o outro não é. Se fosse genético, os dois seriam homossexual. Né? Os dois seriam. Mas aqui no caso, a gente vê que na prática, né, ele coloca isso aqui, isso não acontece. Não é uma regra, mas isso não acontece muitas vezes. Não é? Isso mostra que o quê? Que não é genético. E até a ciência não encontrou o gene específico que fala, não, esse aqui é o gene da homossexualidade. Não tem, né? Não foi encontrado. Seguindo o texto aqui, se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética, né? Isso que eu acabei de comentar aqui, e isso é um fato, né, de gêmeos idênticos, que um é homossexual e o outro não é, e aí mostrando essa questão de que não é algo genético, né? E aqui o escritor traz a condição de que é algo adquirido, né, na experiência, no decorrer da sua vida. Assim, os cristãos conservadores, que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, entendem que a reprova da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia, e não um fruto de preconceito. Então, o cristão entende, pela palavra de Deus, que Deus criou homem e mulher, né, e os dois foram feitos um para o outro, Adão e Eva. Né? Adão e Eva. Nós não vemos na Bíblia Deus aprovando, né, a relação de homem com homem, mulher com mulher. Pelo contrário, nós lemos aqui em Romanos capítulo 1, que Deus, Paulo fala que Deus os entregou, né, a desejos, a práticas infames. Então aqui nós entendemos que o cristão, ele vê que isso é contrário à natureza. A natureza, porque o corpo humano é diferente de homem e de mulher, né? E os dois sentem atração entre si. Não é? Então, fica fora da ordem da criação que o Senhor Deus criou. Né? Então, nós entendemos dessa forma. Partindo agora para o terceiro tópico, desculpa, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Então, os irmãos vão vendo aqui que o cristão, ele não vai da sua própria cabeça, né? Nós temos a mente de Cristo, a gente lê a Bíblia, a gente estuda a palavra de Deus. O cristão deve se esforçar em seguir a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus, né? E nós entendemos ali essas questões num padrão bíblico, um padrão que Deus criou, né? E o cristão deve seguir essa forma de viver, né? O mundo, como nós vimos no primeiro tópico aqui, ele vem de encontro agora, tratando a palavra de Deus como um tabu a ser quebrado, né? Como algo a ser vencido, como algo a ser superado. Mas o cristão vive a palavra de Deus. Se deixarmos de viver a palavra de Deus, nós vamos deixar de servir a Deus e deixar a Cristo, né? E aí é muito danoso para nossas vidas, né? Perderemos a salvação, porque nós temos que estar em Cristo, né? E é necessário obedecermos. Então, o terceiro tópico, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. O primeiro subtópico, o sexo atende a uma necessidade da criação. Né? Uma das principais razões da prática sexual
está associada à procriação, porque só vai se procriar se houver a relação sexual. Não tem outra forma disso acontecer, né? Existem os meios da ciência, né, de fertilização, mas tem que existir as duas partes, né? O espermatozoide e o óvulo, né? Deus disse para o primeiro casal se multiplicar e encher a terra. Então, é bíblico que o casal se multiplique, né? Há algumas situações de alguns problemas ou doenças, dificuldades, que não se tem condições, mas o natural, né, seria que o homem se multiplicasse. Sem a procriação, não haveria perpetuação da espécie humana, né? O sexo, portanto, atende a uma necessidade premente da criação, né? Então, um dos propósitos da relação sexual, do sexo, é a procriação, né? Um dos propósitos é a procriação. Antigamente, dizia-se, né, que era somente para procriação, né? Somente para isso. Mas nós vemos hoje, e até entendendo melhor a palavra de Deus, e aqui está no nosso segundo tópico, o sexo como complementação e satisfação, né? Não é somente para a procriação, também para complementação e satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experimentada dentro dos limites que o Criador estipulou, ou seja, o casamento. O casamento. Mateus 19:5 diz assim: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então Deus incentiva, criou o casamento, fez o primeiro casamento entre Adão e Eva, e agora aqui Jesus ele reforça, né, que o homem deixará o pai e a mãe e vai se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso é o casamento. Isso é o casamento. Então, é reforçado, né? E aí, a maneira que o Criador deixou para guardar o casamento contra as mais diferentes formas de impureza, a fornicação, adultério, a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento. Monogâmico, quer dizer, com um parceiro só, e heterossexual, quer dizer, de sexos diferentes, homem e mulher. Então, Deus criou, né? E aí, esse é um ponto que um casal com um relacionamento sexual saudável não vai passar, né, não vai ter esse tipo de dificuldade, de impureza, de fornicação e de adultério. É lógico que existem outros problemas, né, na nossa vida, mas o casal precisa ter esse equilíbrio, né, na sua vida sexual. Não é o assunto aqui da nossa lição, mas a Bíblia tem o Paulo, né, no capítulo 7, 1 Coríntios, ele deixa lá orientações com relação a esta prática. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se complementa no outro, né? É para satisfação mútua, para satisfação dos dois, né? Tanto do homem quanto da mulher, né? Então Deus ele fez dessa forma, né? E não deve ser um fardo, né? Mas deve ser um momento de satisfação entre o casal. Também não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação a ser praticado de forma mecânica e sem amor. Deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. Olha esse texto de Provérbios 5, versículo 18 e 19, que interessante, que muito belo, né? Ele fala assim: seja bendito o seu manancial, e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa. Que os seios dela saciem você em todo o tempo, embriaguem-se com as suas carícias. Então, os irmãos vejam aqui nesse texto que Salomão descreve para alegrar-se com a mulher da sua mocidade. Então, o momento do casal deve ser de alegria, de prazer, né, e de momentos bons, né, não de obrigação. Eu preciso estar lá, eu preciso comparecer, eu preciso, né, mas de momentos bons, e que seja bom para os dois, não é? Então, nós vemos esse texto bíblico nos mostra, né, que deve ser algo bom para os dois. Então, vemos aqui nesse segundo ponto que não é somente para a procriação, mas também para a satisfação mútua, para a complementação um do outro, né? Deve haver um equilíbrio, né, nesse ponto.
E o terceiro subtópico e último, já partindo para o final, o pastoreio cristão e a prática homossexual. E esse é um ponto, meus irmãos, extremamente importante, né? Porque quando se fala nesse assunto, qualquer assunto que se fale contra a homossexualidade já é tido como homofóbico, como agressivo, né? E na verdade existem pessoas que fazem de forma agressiva, de forma errada, mas nós vemos que não deve ser dessa maneira. O cristão não condena a pessoa, mas sim o ato, né? E aí esse padrão de ideias hoje em dia é muito forte e todo e qualquer pensamento contrário ao que o mundo vem oferecendo acaba sendo tido como hostil, né? Mas olha como o nosso escritor coloca aqui na revista, mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve, de forma alguma, então veja como que ele reforça, né? A igreja não deve, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e que, portanto, também por ele é amado. Desculpa. E que, portanto, também por ele é amado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus ele vem e chama todos. Ele amou a todos, o mundo de tal maneira, né? O mundo, a todas as pessoas do mundo. Deus amou o mundo todo, todas as pessoas do mundo. E ele chama todas essas pessoas. Então o evangelho, ele é inclusivo. Ele inclui as pessoas. Porém, ele é transformador. Ele é transformador. Aquele que se chega até a Cristo, ele é transformado para viver os padrões de Cristo. Né? A gente passa por transformações diárias, né? A gente fazia tal coisa que agora não faz mais. Cometia alguns pecados que agora não comete mais. Errava de algumas formas que agora não erra mais. E vamos evoluindo e vamos melhorando. Né? Cada vez mais é o processo da santificação. Nós vamos cada vez mais nos esforçando para agradar ao Senhor. E aquele que vem a Cristo, que todos são chamados para vir por Cristo, porque Cristo morreu para todos, deve vir a Cristo. Porém, a transformação deve existir. A transformação deve acontecer. O Evangelho ele é inclusivo? Sim, ele é inclusivo. Jesus morreu para todos. Mas precisamos nos enquadrar de acordo com os mandamentos de Cristo. Devemos obedecer à palavra de Deus, obedecer ao que Jesus nos ensinou. Então, o Evangelho é inclusivo e transformador. Paulo fala assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12. Né? Não vos conformeis, a palavra conformar quer dizer tomar a forma. Tomar a forma. Né? Então as pessoas que estão, ele fala assim, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Né? Então, não ser como o mundo é, mas ser como Cristo é. Né? Não tomar a forma do mundo. Né? O mundo fala assim, tem que ser quadrado, tem que ser redondo. E a pessoa vai lá, não, eu quero ser redondo igual o mundo é. Está tomando a forma do mundo. E não é isso que Paulo nos ensina. Não vos conformeis com esse mundo. Quer dizer, não tomai a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o Evangelho, ele foi feito para todos. A boa nova é para todos. Porém, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então há transformação. Existe a transformação. Se não houver transformação, está faltando. Seguindo a lição aqui, mesmo que tenha sido desbotada pelo pecado, contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus e, como tal, devem ser vistos e respeitados como pessoas. Eu conheço pessoas que são homossexuais, pessoas próximas, tenho bom relacionamento com essas pessoas, mas a prática delas eu não posso concordar. Mas são pessoas que são amigos, né? Tenho, mas com a prática, nós não podemos concordar, e a nossa oração deve ser para que eles se convertam, né, e venham até a Jesus, né, para ganhar a Cristo. Seguindo a nossa lição, a igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Então, o cristão não é um ser superior, não é um ser que deve menosprezar as pessoas, pelo contrário, devemos estar próximo das pessoas e atrair as pessoas para Cristo, que as pessoas vejam Cristo em nós,
né? E não que nós não estamos aqui para condenar ninguém, né? A gente não condena, né? Mas nós devemos, a palavra de Deus, ela tem as regras, tem as normas, os padrões, né? E aí nós devemos viver conforme os padrões da palavra de Deus. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas escrituras como pecaminosa. Por outro lado, acredita que o evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador, e isso inclui os homossexuais. Então todos são chamados ao evangelho. Jesus morreu para todos, por mim, que era um pecador, por você, que sou um pecador, né? Por você, por todos nós, né? Então nós precisamos estar cada vez mais próximos de Cristo, com a mente de Cristo e obedecendo a palavra de Deus. E todos têm essa oportunidade, né? Mas aqueles que vêm a Cristo são transformados pelo Evangelho, transformados pela palavra de Deus, né? E essa é a nossa lição, meus irmãos. A conclusão, ele fala aqui o seguinte, que nessa lição aprendemos sobre 3 principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: fornicação, adultério e homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos cristãos têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas, né? Então, eu falei várias vezes aqui que o mundo tem essas formas, então, e aí o cristão não pode se render a esse tipo de prática, né? Os jovens cristãos não devem se render à fornicação, né? Não devem se render a esse tipo de coisa. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e plenificados, seremos plenos em Cristo, porque Cristo para nós ele é suficiente, né? Nós lemos a palavra de Deus, procuramos viver a palavra de Deus cada vez mais, porque Cristo é suficiente para nós, e a palavra de Deus ela é suficiente para nós. Meus irmãos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Na próxima lição, vamos estudar a sutileza da normalização do divórcio, né? É um assunto paralelo com esse que nós vimos aqui hoje, né? A sutileza da normalização do divórcio. É outro assunto que, né, que vem causando muitos males às famílias sendo destruídas, né? E a família é a célula mãe da sociedade, né? Famílias estruturadas, filhos estruturados, sociedade estruturada, né? Agora, uma família desestruturada, sociedade desestruturada, né? Então, não perca a próxima lição, que também será uma grande bênção para a nossa vida. E relembrando aos irmãos que hoje, 18h30, né, o culto da família, venha, esteja presente. Os cultos aqui na Igreja Sede têm sido uma bênção, né? Nossas igrejas têm sido uma bênção, e com certeza Deus tem uma palavra para a sua vida e vai te abençoar grandemente. Vamos orar para finalizar. Que Deus possa te abençoar, te enriquecer grandemente com as bênçãos espirituais, que possamos cada vez mais viver conforme os padrões da palavra de Deus e não segundo o curso do mundo, né? Segundo a palavra do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar para agradecer ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, por essa lição tão preciosa para nós, que possamos compreender, viver a Tua palavra, Pai querido, cada vez mais, e que possamos influenciar o mundo positivamente, influenciar de maneira que possamos ganhar almas para Cristo, para o Senhor, para que possamos trazer, meu Pai amado, pessoas para a igreja, e que haja transformação. Não sejamos vencidos pelo mundo, vencidos pelo cansaço, pelas coisas do mundo, meu Deus. Nós possamos viver segundo a Tua palavra. Dá-nos graça e força. E aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai querido, que o Senhor possa conscientizar, abrir nossa mente, nosso intelecto, que nosso desejo seja para com o Senhor. Viver a Tua palavra, meu Pai amado, e fazer a Tua vontade. Meu Deus, sê conosco. Eu lhe peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.